apropriar do que está acontecendo e agir com o tempo. Olha, eu acho que assim, são coisas assim, maravilhosas de se pensar. E aí, só para fazer o conceito de ditadura civil-militar, eu uso só militar. E não acho que isso seja para reduzir a participação civil. Só para registrar. Foi um debate da minha tese que rendeu muitos questionamentos. E aí eu te pergunto, Cristiano, além dessa pesquisa, além da experiência que você fez na pesquisa, tu chegaste a aplicar esse experimento no teu cotidiano, sala de aula, teve tempo de planejar? Porque veja, uma coisa é a pesquisa linda e maravilhosa do professor, para fazer a dissertação, para defender o mestrado, para cumprir com os prazos, que é fundamental para o professor, para o programa, para todo mundo. Outra coisa é saber se ele conseguiu planejar, porque precisa de planejamento, de experimentar isso em tuas disciplinas de sala de aula, porque, como alguém já falou, isso tem uma outra relação de trabalho. O professor está ampliando o seu trabalho, então pode descartar isso. E aí, eu vou passar a palavra para o professor Cristiano agora e dizer que para todos que assinaram a ata aqui, eu coloquei o número correspondente nos papeizinhos para depois fazermos o sorteio de 2 livros. O professor Cristiano vai sortear este e eu vou sortear esse aqui que é resultante já do nosso laboratório, e também estamos preparando um outro para o próximo semestre. O professor Cristiano vai participar, a professora Regina também. Bom, então é isso. Vamos passar a palavra para o professor. Sim? Não assinaram? Então vocês vão assinar a ata aqui e eu vou inserir os números, tá bom? Tá certo. Bem, essa rodada agora foi bem mais densa, né? A professora Regina começa perguntando sobre as teorias utilizadas, né? Sobre a teoria do aprender e como isso aparece na pesquisa e como isso foi tratado. Como o mestrado era em ensino de história, eu, a princípio, busquei material que estava relacionado à questão do ensino. Só que o ensino ele não está dissociado da aprendizagem, pelo contrário, é uma coisa que está implícita e está ligada e está conectada. No entanto, muitas vezes a forma que se ensina não tem os resultados esperados na aprendizagem dos alunos. A gente tenta fazer uma série de coisas diferentes e trabalha das maneiras mais variadas possíveis e a aprendizagem às vezes não acontece. Um pouco do diferencial de trabalhar a aprendizagem com as tecnologias digitais, principalmente essas dos grupos do WhatsApp, é que esse ambiente ele promove, ele intensifica, ele de certa forma amplia as possibilidades de colaboração. Em alguns momentos a questão autoral ela também aparece. O aluno, ele, no caso dos grupos, às vezes aquele aluno que já foi não taxado, mas ele já foi indicado como que estava mais por dentro do conteúdo, ele queria expor aquilo. Então ele começava a colocar as ideias, o pensamento, os argumentos. A gente estava tratando de ditadura militar, não, estava tratando de Segunda Guerra Mundial, e depois começou a questão do Brasil República. Então, esses dois conteúdos eles geraram uma série de argumentos, de perguntas, já respondendo um pouco da colega quando fala que tipos de perguntas eles faziam e como a gente media isso na questão da aprendizagem é que muito que era do material que era colocado, porque o professor também publicava, ou seja, ele colocava links de revistas, colocava textos, colocava fotos, colocava vídeos, e o tratamento dessas fontes, que foram muito mais ampliadas, que uma coisa é o professor pegar o pincel e tá lá, usar só o quadro, explicar, e está aqui o livro didático, e está aqui a imagem, mas à medida que essas imagens são colocadas na internet, estão lá, um link que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, as possibilidades se ampliam cada vez mais, e o professor que só começou o processo, ensinou, tentou ensinar, ele para um pouco e começa aquela efervescência entre os alunos que estão participando
entre eles. Então, à medida que eles mesmos começavam a buscar novas pesquisas, não era só o que o professor colocava, dava para perceber. Eu ficava, muito tempo, eu ficava só observando. Um postava, eu depois estava lá, digitando, postava, e havia discussão. E a partir do momento que que pensava de uma forma, que estava argumentando de uma forma, deixava de argumentar e também via que o outro argumento era mais válido do que o dele, ele aceitava. Então a gente vê que também tinha uma certa tolerância, coisa que a pergunta dele também lá na frente também, e hoje, será como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, se a gente não for filmado e sair preso, talvez seja um pouco mais fácil. Mas a questão da aprendizagem, ela tá muito mais presente, ficou muito mais presente no trabalho do que a própria questão do ensino, porque o professor pouco, de certa forma, se manifestou e dizia assim, eu estou ensinando através das redes sociais. Nem tanto, os alunos tinham um protagonismo maior do que o professor. O professor estava ali mais como mediador, assim como outros alunos que se destacavam também, passaram também, de certa forma, a mediar e a tutorar esse processo. Trabalhar isso no ensino fundamental é possível? Desde que tenha um planejamento, desde que se tenha também saber separar que tipo de material que tipo de fontes vão ser utilizadas. Não é na mesma intensidade, porque precisa um certo amadurecimento, né? Prova disso é que eu comecei com uma turma do terceiro e a turma do primeiro. A primeira proposta era saber o seguinte: qual das duas turmas, era uma das minhas linhas de pesquisa, qual das duas turmas estava melhor preparada para utilizar os grupos? De 2 semanas já deu para perceber que era o terceiro ano, estava muito mais focado para isso. Tinha Enem também, tinha uma série, a escola tinha passado por greve, e isso, os alunos, no período que a escola estava de greve, a pesquisa continuou, porque não teve como interromper, e eles utilizavam muito mais os grupos para estudar, porque eles não estavam tendo professor em sala de aula. Então ali eles pegavam o material e estavam se virando. Então não foi só a história, foram outras disciplinas também. Dito isso, para trabalhar no ensino fundamental pode. Tem como trabalhar? Tem. Só não vai ser de uma forma tão intensa como essa, mas quero trabalhar, por exemplo, a escravidão. A gente pode utilizar uma série de imagens, uma série de vídeos, uma série de coisas adequadas, é lógico, né, para aquela idade, para aquela série. E essa discussão também ser ampliada dentro da sala de aula, talvez não tão fora, não tenha esse controle maior, trabalhar como extensão, mas das duas formas, na forma híbrida, né, que também tem um ensino híbrido que eu trato um pouquinho na pesquisa, que a gente já faz isso. A gente, quando passa uma atividade para o aluno fazer em casa, ele pesquisa em outros meios, a gente já faz de certa forma isso, mas quando a gente sistematiza e cobra, e além não só cobrar, mas ensina como é que faz, e faz junto com ele quando precisa, isso tem um resultado melhor. Trabalhar no ensino superior também dá para sempre trabalhar, tem vários trabalhos, várias obras, vários artigos e livros também que tratam desse conteúdo em outras disciplinas, em séries diferentes. Só que cada um com um tipo de tratamento diferente, né? Não tem como, da mesma forma que foi trabalhar os alunos do terceiro, trabalhar os alunos do 6º ano. Seria bem complicado. A maturidade dele em cumprir aqueles acordos, por exemplo, os do terceiro tem mais isso. Que tipo de perguntas, né, que eles faziam, assim, as perguntas, quando ela indagou, eu comecei a me lembrar de algumas. E as perguntas, a princípio, como o grupo era muito novo, e só tinha um, e estava todo mundo bombardeando de perguntas e tudo mais, eles pensaram, agora pronto, a gente vai perguntar mais nada para o professor na sala não, vai ser só aqui. Eu acho que era isso que eles pensavam, porque era muita coisa e 10, 15, 20, 30 perguntas quase no mesmo sentido, porque assim como acontece nos grupos de família, estava acontecendo lá, a gente posta uma coisa lá em cima, aí lá embaixo vai perguntar a mesma coisa que já foi respondido lá atrás já. Então, foi trabalhado isso, igual vocês, antes de fazer qualquer pergunta, olhem o histórico das conversas, olhem em que grupo foi postada a pergunta e vamos tratar por lá. Então, essa questão do amadurecimento da turma que estava sendo trabalhada também foi construída com isso, né? Então, o professor se preocupava muito mais em organizar, às vezes, e os outros alunos em organizar como é que estava sendo a dinâmica dentro do grupo. Quando postava uma corrente, expulsa o professor, já calma, não é assim, exclui. Então,
cumprir as regras no começo foi bem difícil, e as perguntas vinham muito nesse sentido. Várias perguntas repetidas, alguém já tirava a dúvida ali, mas perguntava de novo, e então teve uns certos atritos aí, que foi resolvido. E as perguntas antes eram não tão bem elaboradas, mas à medida que foi amadurecendo o grupo, aqueles que mais se destacavam por participar, fazendo as suas contribuições, porque eles também começaram a ler, a pesquisar, que eles queriam um assunto para estar colocando ali, para dizer que também estavam entendendo. Então havia uma disputa ali, eu percebia isso. E as perguntas começaram a ser mais bem elaboradas, não eram tão assim dispersas, eram mais indicativas também. E o fato do professor demorar a responder as perguntas, porque ele não estava obrigado a ter que responder no mesmo momento, porque lá tinha uma das regras que foram criadas até o final do outro dia, se fosse na semana, para responder. Né? No final de semana era depois da segunda-feira. Só que eles não tinham essa paciência de esperar. Então aquele que já sabia um pouquinho, que eu então entendia mais um pouco sobre que podia tirar aquela dúvida, já fazia isso. Então tinha um momento muito mais deles do que do próprio professor. Mas mesmo com tudo isso, o papel principal ainda é o do professor. A ferramenta, o grupo, ele não é o determinante, não vai ser de forma alguma, ele vai ser apenas um meio, uma ferramenta a ser utilizada. Quem manuseia, quem, de certa forma, não só manuseia, mas quem direciona, quem organiza, quem planeja, vai continuar sendo uma das figuras principais do processo. Então, enquanto a inteligência artificial não nos tomar alguns lugares, já está tomando, mas enquanto isso, o próprio Pedro Demo, em várias das suas obras, diz que ainda o personagem principal, ainda nesse processo de ensino-aprendizagem, não porque ele está ensinando, mas porque ele vai buscar meios de fazer com que o aluno aprenda da melhor forma. E às vezes esse aprendizado do aluno, ele, pela parte de colaboração, ele aprende muito mais com aquilo que ele está pesquisando, ou seja, qual a ferramenta, a pesquisa. Não é só porque o professor deu aula expositiva, ele pesquisou, de que forma? Em várias e várias fontes diferentes, que na sala de aula talvez não tivesse. Era só o livro e o professor. Então a aprendizagem professora também ela aparece muito nesse sentido, né? Porque o aluno, a partir da pesquisa, sendo incentivado, instigado, acontecia esses avanços. Mas também nem tudo foram flores. Eu tinha alguns atritos, teve 2 alunos que saíram do grupo, por exemplo, que depois voltaram para o grupo, porque eles achavam que estavam sendo cobrados demais pelos colegas e tudo mais, mas depois eles perceberam outro uso interessante, quando o aluno faltava porque o ônibus estava quebrado, porque choveu, coisa parecida, os alunos pediam permissão para utilizar o WhatsApp dentro da sala de aula, não era só mais fora, por exemplo, para gravar um áudio ou um vídeo das aulas que o professor estava dando. O professor autorizava, ele disse, você não está perdendo o conteúdo. Então também foi um lado bom também, que eu acabei não colocando da forma merecida, mas isso aconteceu. E deixa eu ver aqui. O professor ele fez uma série de pontuações, né, que norteiam principalmente essa nova forma de encarar o tempo e a informação principalmente. Muitas pessoas que, por meio desse fenômeno aí da pós-verdade, que achar que a informação está vindo tão rápido, numa quantidade tão grande, que ele já se sente empoderado para não só argumentar e dizer que está certo, que está errado sobre aquilo, e aceitar ou não. Tanta gente falando que aquilo está errado, então deve estar errado mesmo. Meu primo colocou no grupo, meu primo estudou não sei onde, ele colocou isso aqui lá no grupo. O grupo da família é um dos mais perigosos, porque são pessoas que a gente confia muito, então a opinião deles vale muito. Então colocar uma coisa absurda que a gente não viu em outro lugar, mas viu no grupo, a gente acaba não só compartilhando, como às vezes mesmo até acreditando, até que se desfaça aquele mal entendido, ou se tem outro conhecimento sobre aquilo, o caminho pode estar longo e pode já ter vários efeitos em cima desse percurso. E ele me perguntou como é que se já foi só o meu trabalho com os grupos de WhatsApp, se foi só na pesquisa. Por incrível que pareça, nasceu justamente porque eu já trabalhava os grupos
E, coincidentemente, também, eu não sei se isso interferiu na pesquisa, a turma que eu trabalhei no terceiro ano foi a turma que eu estava estudando, trabalhando nessa escola no primeiro ano. E um dia, eu, por gostar de tecnologias e tudo, minhas aulas sempre eu gostava de utilizar internet, data show, essas coisas assim, os alunos gostavam também. E foi assim que surgiu o WhatsApp. O Face já estava na moda, mas o WhatsApp, um dos meus alunos, professor, o senhor tem WhatsApp? Eu digo, não sei nem o que é isso. Não, é um aplicativo, tal, só para mandar mensagem. Eu disse, não, é só para mandar mensagem? Não, no Face já tem como fazer isso. Eu disse, não, professor, mas é pelo número do celular e tudo. Então, eu tive curiosidade, baixei o aplicativo e um belo dia, do nada, era revisão para a prova, que seria na semana seguinte, era no dia seguinte. Aí um aluno pediu para gravar o áudio da minha explicação. Eu disse, mas como assim? Não, para me postar no grupo. Ele já tinha feito o grupo na escola. Se vocês têm um grupo, eu vou colocar o professor para o senhor quando a gente precisar. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a utilizar o grupo. Era deles o grupo. Eles me colocaram, mas eu comecei a dar avisos no grupo. A revisão é tal dia, a prova é tal dia, vai ter isso na escola tal. Depois comecei a colocar coisas do conteúdo que era para ser trabalhado, vídeos, sem intencionalidade pedagógica quase que nenhuma. Então, eu vi surtindo resultado. Então, quando eu fui fazer o mestrado, 2 anos depois, quase 3 anos depois, foi que eu percebi o potencial que tinha aquilo. E todo mundo já escolhendo o que ia fazer na sua dissertação, o que ia escrever, eu disse, não, quero falar sobre tecnologia. Mas aí não, já estão falando sobre isso, já estão falando sobre aquilo. Eu disse, o grupo do WhatsApp. Eu peguei um orientador que também gostava também já trabalhava uma disciplina também na própria universidade sobre o uso das tecnologias em sala de aula. E foi um casamento que deu muito certo. Pelo menos esse trabalho eu apresentei na Unifesp, em Guarulhos, que minha dissertação foi escolhida da região norte. Só tinha na UFT, mas na época, porque agora o programa se estendeu por todas as regiões. Mas era uma dissertação do norte, uma do sudeste e outra do sul. A minha foi escolhida para representar o norte, para a gente fazer uma mesa redonda com uma mesa lá, o pessoal da Unicamp e o pessoal também da Unifesp, e o pessoal de Ponta Grossa, não me recordo o nome da universidade. E eu fiquei muito orgulhoso por isso. A gente foi lá, ganhou passagem, fui conhecer São Paulo e esse trabalho já tem me rendido muitas alegrias. E depois disso, com o livro também tem tido uma certa notoriedade por conta que é um assunto que está muito em voga, principalmente agora. E quando o Adriano pergunta como seria fazer isso hoje, porque depois que eu terminei o mestrado, eu não voltei para a sala de aula. Acho que foi até uma coisa assim, uma dívida que eu estou tendo ainda, porque eu já era diretor de escola, mas trabalhava no município em sala de aula. Depois disso, eu fui trabalhar com formação de professores na CEMED, mas sempre dando oficinas para professores. Para a própria Unifesp, na Semana de Humanidades, acho que uns 3 anos atrás também eu fiz uma oficina. O pessoal do curso do mestrado, o Prof. Letras também, uma disciplina da professora, não me recordo o nome dela, também fiz uma oficina. E trabalhar isso hoje, na época que a gente trabalhava, era muito mais fácil, porque esse negócio de escola sem partido, não sabia nem que existia, eles não falavam, e quando falavam todo mundo mandava calar a boca, porque isso não se falava. E hoje, se você for contradizer qualquer coisa, já pode estar alguém lhe filmando, lhe denunciando, dizendo que você está fazendo apologia a isso, que você está usando ideologicamente a sala de aula para fazer comício e coisa parecida. Então, distorceu tudo. Mas é justamente para combater isso que nós temos que sim fazer. Porque se não fizermos isso, a gente está baixando nossa guarda, estamos perdendo nosso espaço. E quando pensar que não, a coisa está muito pior do que ele já está. Então, seria isso. O professor já olhou para o relógio mais 2 vezes? Estou preocupado com os meninos aqui com as meninas. Bom, sim, vocês conseguiram arquivar o material? Aconteceu. Trabalhar com tecnologia tem seus percalços, né? Arquivar o material, como o aparelho que eu utilizava, eu perdi, mas eu tinha feito backup. Mas assim, você tem que programar o backup temporariamente, você, todas vezes por semana. Na época eu trabalhava com WhatsApp, mas essa parte eu não tinha
estudado muito, não tinha pesquisado muito. Acabou que eu salvei só parte desse material. Não teve como salvar todos. Tanto que eu fiquei louco, fui atrás dos alunos, porque eu já tinha terminado o ano letivo, e eu precisava de algumas imagens e tudo mais. E hoje ele está no outro computador, eu acho que está lá no HD, porque o computador está lá. Mas eu não conferi a quantidade que tinha, mas é menos da metade, tranquilamente, porque o backup não foi feito. E eu fiquei muito triste, quase. Imagino que seja material riquíssimo. Assim. Pois bem, já fazendo nossos encaminhamentos finais, queria mais uma vez agradecer a presença de todos aqui. Fazer 2 convites. Na próxima semana vamos estar recebendo o professor Rodrigo Pato, da UFMG, uma das maiores referências no debate sobre anticomunismo, ditadura militar. Ele está vindo fazer uma fala aqui para fazer o lançamento oficial da nossa revista, do programa de pós-graduação em História, a revista Escritas do Tempo. Estamos finalizando o primeiro número, uma alegria imensa. Hoje nós fizemos a capa do primeiro número, essa alegria de ver as coisas sendo construídas é muito gratificante, muito trabalho. A revista conta com a professora Carla como editora-chefe, o professor Giovanni Cabral como editor adjunto. E está ficando lindo o material. E Rodrigo Pato vai vir fazer essa fala aqui para a gente nesse momento, no próximo dia 4. O outro convite é que na segunda semana de agosto estão todos e todas convidados para o 11º Encontro Regional Norte de História Oral, que vai ter a professora Marieta também vai estar participando, uma das mesas, que esse evento vai estar ocorrendo simultaneamente com o primeiro encontro de historiografia, memória e fontes documentais, um evento promovido pelo PPGIST e pela Faculdade de História. Então, com muitos esforços, vamos conseguir fazer esse evento, porque estamos sem recursos nenhum. Parte do material está sendo bancado pelos professores que estão organizando o evento. Então fica aí o convite, quem está nos assistindo agora também para participar. Bom, vamos fazer o sorteio, portanto, O primeiro livro pode ser esse livro aqui, que eu organizei com o professor Giovanni, o professor Inácio, da Federal de Maranhão, e a professora Margarida Dias, uma grande referência também no ensino de História. E o outro sorteio, o livro do professor Cristiano. Como eu falei, todos os papéis aqui são referentes aos números que vocês assinaram aqui na ata. E eu sugiro que, se sortear alguém que não esteja aqui, a gente sorteie de novo. Concordam? Então, assim, são as coisas da vida, Então, eu entendo que alguns precisaram sair para os trabalhos, mas, professor Cristiano, por favor, pega um papelzinho, sortear o primeiro livro, que é o livro, esse aqui, Histórias e Desafio, Demanda e Desafio no Tempo Presente. Só não gostei. Ixi, Maria, já sei. Número 17. Vamos ver na ata que o número 17 está aqui presente. Yuri. Danado de sorte. Está aqui. Olha só. Então, o próximo número, vamos lá. E é esse livro aqui do professor Cristiano. O número 40 é o Walter. Então, está presente ali. E mais uma vez agradeço, parabenizo a todos e todas. E é isso, damos por encerrado e está sendo finalizada aqui nossa atividade.